Olá, sejam todos muito bem-vindos. Desculpe aí o atraso, como sempre, né? Me atrapalhei aqui para entrar, mas já falei para vocês da outra vez que até o final de 2021 eu vou ficar fera nisso, né? Por enquanto estou apanhando um pouquinho, mas faz parte, né? Faz parte do jogo. Faz parte. Estamos aqui hoje com a nossa convidada muito especial, a doutora Amanda Simões, ela que é psicóloga, também policial militar, e vai aqui falar com a gente, bater um papo muito gostoso, muito agradável conosco aqui nesta noite, né? Falando aí da problemática da mulher aí, nesse tempo aí de... Deixa eu ajeitar a minha câmera aqui para ficar legal. Nesse tempo de pandemia aí, a gente tem tido algumas informações aí sobre aumento de violência, mas antes de entrar no assunto, eu gostaria de abrir, então, a palavra para a doutora Amanda, para estar cumprimentando aí a nossos internautas, e a você que está entrando aí, nosso muito obrigado, né? Já só vou falar aqui rapidinho, Amanda, quem já está conosco aqui, ó, a Ivana Rangel, a Carla Lefundes, o Fábio Jorge, o Greidiano Moreira, Melissa Nascimento, então a galera chegando aí, ó, Ivânia, Iva Rangel, já falei, Sônia Assis, Alessandra, Fábio Aguiar, Valéria Leitão, Alain Ribeiro, Raquel Pereira, Tina Gomes. Se não falar, eles ficam tristes depois que a gente não falou o nome. Tem que falar. Esteja à vontade aí para cumprimentando os nossos internautas para a gente começar então a nossa live nesta noite. Tá ótimo. Boa noite a todos que estão assistindo. Queria dizer que é um prazer estar aqui falando para vocês. Agradeço muito o convite, é uma honra e espero contribuir aí com informações que são sempre, né, muito bem-vindas, muito relevantes, né, tendo em vista que a gente está, né, no mês de enfrentamento à violência É doméstica, verdade. né, o Agosto Lilás, e eu acho que esse tema é sempre bem importante a gente estar falando. Bacana, bacana. Então a gente escolheu nosso tema justamente isso, né? O mês de agosto é um mês de combate à violência doméstica, é o mês de Lilás, né? Então nada mais oportuno, e eu quero também aproveitar a oportunidade de te parabenizar pelo dia de hoje, né? Dia do psicólogo, e a gente justamente escolheu de fazer essa live hoje, justamente por ser o dia do psicólogo, a gente já está um tempão querendo conversar sobre isso, e hoje nada melhor do que esse dia para a gente estar batendo esse papo, parabenizando através de você. Aí eu quero parabenizar todos os psicólogos, que eu sei que têm uma vida difícil, né? Não é fácil ficar ouvindo aí, né? Os problemas das pessoas sem se envolver neles, né? Sem deixar se levar, É porque verdade. é uma coisa que você tem que ter um equilíbrio muito forte para administrar isso, né? Eu não sei se eu conseguiria, não. Então, parabéns a vocês que conseguiram e são bons Obrigada. profissionais nessa área. Doutora Amanda, então, o que seria aí, então, um relacionamento abusivo? E quais tipos de violência doméstica que a gente pode identificar aí, batendo esse papo aí com os nossos internautas nesta noite? Então, Adelso, o relacionamento abusivo nada mais é do que uma relação onde um exerce poder sobre o outro. Então, ele pode dominar o outro, né? Então, o relacionamento abusivo, ele nada mais é do que uma relação que tem esse abuso. Então, assim, a violência doméstica, né? E aí a gente vai entrar um pouquinho para poder falar sobre a lei, né, Maria da Penha, que surgiu em agosto de 2006, e por isso que é comemorado, né, esse mês de agosto, o Agosto Lilás. E, assim, essa lei, ela surgiu por conta da dificuldade, né, da Maria da Penha, quem não conhece, que sofreu, né, diversas violências do marido dela, e aí ela levou quase 20 anos para ter o processo dela julgado. Então, nessa dificuldade, né, que juridicamente falando, dessa lentidão do processo, foi criada uma lei para que fosse dada essa celeridade aos processos, dando a importância mesmo para esse tipo de crime que sempre, infelizmente, existiu, né, na nossa sociedade,
e antigamente era muito naturalizado, uma coisa que era tida como normal, né? Então, as mulheres elas eram submetidas a violências, a abusos, e hoje em dia, com informação e com a lei, né? Com a Uhum. lei, a gente está conseguindo reverter essa situação. Então, muitas mulheres elas passam por diversas situações de violência e muitas delas elas não sabem que pode ser diferente daquilo que elas estão acostumadas a viver. Então, esse assunto está toda hora sendo falado. E é exatamente esse o caminho para algumas mulheres conseguirem dar um basta nessa situação. Porque muitas delas acreditam que é normal, que ela deve aceitar para manter o casamento. Então, elas ficam sofrendo violência, às vezes, durante anos, 20, 30 anos, porque acreditam que aquilo ali é o normal, né? Então, por isso que é importante a gente estar falando muito sobre a violência doméstica, sobre, né, a questão do relacionamento abusivo, até mesmo para que essa mulher ela possa, talvez, mudar a atitude dela, né? Talvez não ser permissiva em certas situações, né? E aí ela pode até deixar de sofrer violência doméstica, e quando a gente fala de violência doméstica, não estou falando somente da violência física. Existem outros tipos de violência, né? Não é só a violência física. E é fácil de você identificar né, esse problema, quer dizer, até quando a pessoa pode achar que realmente está sendo abusiva essa relação? Tem um limite ali que a gente possa, né, perceber, que a pessoa, a mulher, né, no caso, possa perceber que ali o marido, né, o companheiro está extrapolando, passando do limite ali? Então, é muito complexo, não dá para a gente generalizar, porque só quem sabe é quem está passando, né, pela situação. Uhum. Então, assim, existe um tipo de violência que é muito sutil. Não é aquela violência que é escancarada, em que às vezes o abusador ele vai gritar, ele vai bater, ele vai xingar. Existe um tipo de violência que é mais sutil. Então, acaba que se torna um pouco difícil, às vezes, de perceber. A própria vítima, às vezes, ela não sabe. E ela está sofrendo, né? Ela tem um desgaste psicológico, ela tem um desgaste emocional, muitas vezes por estar vivendo num relacionamento abusivo, e ela mesma não sabe. Então, por isso que mais uma vez, é importante a gente estar sempre falando e ressaltando, né, que um relacionamento ele precisa ter respeito acima de tudo e companheirismo, né? Os dois precisam ser companheiros, não tem necessidade de ter um exercendo uma função de domínio naquela relação. Eu domino o outro, eu estou acima do outro. É uma relação de igualdade, cada um exercendo o seu papel, mas uma relação de igualdade, de muito respeito. Verdade. É um assunto muito polêmico, né? Muita gente nem gosta muito de discutir esse assunto, porque teme, né? Principalmente a gente que é político, no caso eu, por exemplo, as pessoas Uhum, não querem muito entrar nesse assunto para poder não desagradar um lado ou agradar o outro. Só que tem coisas que você não pode fugir, né? É uma discussão que hoje está vindo muito, né, à tona mesmo, né? E esse problema de uhum, pandemia aí, a gente tem ouvido muito que tem aumentado bastante a questão, né, da violência em casa, e a gente não pode realmente uhum, fechar os olhos para isso. Né? Então, tem toda uma questão cultural, tem toda uma questão de religião também, tem toda uma situação que acaba deixando esse assunto meio que guardado na geladeira, porque ninguém quer abordar. Né? Mas é importante a gente uhum. realmente levantar esse tema, porque não dá para você passar batido nisso quando a gente vê tantos casos, né, que acontecem aí, né? Então, assim, aqui a Elisângela, por exemplo, está falando que muitas mulheres sentem vergonha, né, de expor a situação e outras ficam à espera de um milagre. Não é isso? E é uma verdade, né? É uma realidade, infelizmente. Então, assim, essa questão da gente não querer levantar ou falar para não desagradar, o que a gente tem que pensar? Existe uma lei. Então, a gente está trazendo uma coisa que está dentro
da legalidade, né? Então, se existe essa lei que protege essa mulher que é vítima, então eu pelo menos acredito que seja importante a gente estar levando, porque se uma pessoa, ela às vezes ela desconhece a lei e ela está fazendo algo que ela não sabe que é um crime, ela pode aprender que aquilo ali, né, é crime e não vou mais fazer. Se eu sei que eu estou cometendo uma violência psicológica, né, eu não vou mais fazer porque eu sei que aquilo ali está na lei. Às vezes a pessoa faz, como a gente falou, sempre foi muito normal, né, as mulheres foram acostumadas com essa questão da violência, de aceitar, de manter o casamento ali. Então, isso está mudando porque, veja, tem mulheres sendo assassinadas. Então, é um absurdo que isso seja aceito pela nossa sociedade, né? Precisa haver, sim, um respeito, precisa haver essa cumplicidade, o companheirismo, e a mulher, muitas das vezes, foi que a colega comentou, tem vergonha, porque às vezes já ouvi colegas falarem, ela está apanhando porque ela gosta, porque ela quer, ela está nessa É, situação, ela não sabia com quem ela foi casar, só que é muito mais complexo que isso, e aí no final eu vou até falar um pouquinho da questão psicológica, né, que muitas das vezes a mulher ela se submete a esse tipo de relação, não é por uma questão assim superficial de simplesmente eu estou aqui porque eu gosto de apanhar, não, tem uma questão muito profunda aí, uma questão de infância, muitas vezes a mulher ela cresceu assistindo, né, a mãe ou um lar violento em que a relação abusiva ela era muito presente e era normal, né, ela assistir aquilo, então ela cresce acreditando que aquilo ali é o que é o certo, que é normal, ela não sabe que pode ser diferente. Então, olha é, como é que é muito mais grave, né? é. E existia muitos dogmas, né, muitos ditados, inclusive, né, muitos dizeres populares aí, né, ao longo dos anos, eu cresci ouvindo isso, né, que a mulher gosta de Uhum, apanhar, né, a mulher de malandro, né, apanha de dia, de noite quer mais, todas essas histórias aí que uhum, realmente, ao longo do tempo, ela foi meio que querendo que tornar uma realidade que não existe, isso não existe de forma nenhuma, uma cultura totalmente nociva, né, e totalmente totalmente. desproporcional à realidade das coisas, né? Inclusive um Sim, ditado, né, que fala, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E assim, não é bem assim, né? Às vezes é importante meter a colher assim, se você sabe que sim, tem, sim, né, um amigo, um parente, um vizinho que está acontecendo isso, tem que denunciar mesmo, né? Claro, dentro de sim. um certo limite, porque também não pode se meter na vida das pessoas, mas tem coisas que a gente não pode deixar passar despercebido. Então, assim, tá com a gente aqui, tá bem acompanhando a gente, né? O Júnior de Itaipuaçu, Sônia Assis, Bete Abelha, lá de Rio das Ostras, aí, acompanhando sempre a gente, Ana Castro, a Melissa, Sônia Assis também chegou aqui, a Wanda Silva, Raquel Pereira, o Wilson Marques, Juliana Araújo, a galera participando aqui, o Gleidiano Moreira, nosso pastor Legal. Marcos Alencar, obrigado pela presença aí, Shirley Maria, pastor Amarildo Barbosa, temos dois pastores aqui, hein, Amanda? Temos que, né? Nossa, que responsabilidade, hein? E responsabilidade, né? Ana Castro. Então, Tezinho, a galera tá acompanhando aqui, bacana. Rebeca Ribeiro também é profissional da área da saúde, enfermeira. A gente depois quer fazer também uma live falando da saúde da mulher, que também é um tema muito importante que a gente precisa Muito abordar. importante. Né? Patrícia Mendes, obrigado a todos que estão Uhum, chegando aí, participando conosco. Tem mais comentários aqui, ó. É, sim. a Ana Castro está falando aqui, muitas vezes a própria mulher não tem consciência do tipo de violência que sofre e acha que é só na forma física e verbal, que é só forma, que é só física e verbal. Né? Às vezes está sofrendo, mas ela Uhum. mesmo não tem nem a consciência da violência que ela está sofrendo. É por aí mesmo? Então, até trouxe aqui também para comentar os tipos de violência, né, que estão Uhum. previstos na Lei Maria da Penha, e é exatamente isso que ela falou. Não existe só a violência física ou a violência psicológica, tem a violência moral,
que é calúnia, difamação, injúria. Então, às vezes, né, tá falando, tá colocando nas redes sociais, falando alguma coisa da mulher, e ele tá cometendo um crime, violência doméstica, violência sexual, fazer qualquer ato sexual contra a vontade da mulher também está caracterizado como uma violência doméstica. A violência patrimonial, você se apropriar de algum bem, documento, qualquer coisa, deixar a mulher que depende financeiramente, deixar ela também desprovida também é um tipo de violência doméstica. E a violência psicológica, eu costumo dizer que a violência psicológica ela está inserida em todas as outras, porque quando você sofre qualquer tipo, né, dessas outras violências, você também sofre psicologicamente, né? Então, para mim, é a forma de violência mais grave, que é a violência psicológica. A violência psicológica é qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima, série de coisas. Então, assim, é uma coisa bem grave que pode trazer danos, muitas das vezes, se essa mulher não tiver uma ajuda adequada, irreversíveis, né? Depressão, ansiedade, tudo isso. A Ingrid está falando aqui, ó, boa noite, ótimo assunto, muito pertinente, principalmente em tempos de pandemia, que os casos de violência doméstica aumentaram. Isso a gente tem ouvido muito falar sobre isso, né? Porque as pessoas começam a ter que se conviver durante esse período de quarentena, agora até que o pessoal já meio que abandonou, infelizmente, a quarentena, né? E a gente volta a afirmar que a pandemia não acabou. A gente chama a atenção, muito pelo contrário, está aumentando muito. Eu tive essa semana um caso na família, a minha ex-mulher, né, contraiu, e a mãe dela, inclusive, a minha ex-sogra, contraiu também, a senhora de 92 anos, e está internada, 92, nunca foi internada na vida dela, foi internada agora com uma senhora. Alguém pode dizer, 92 anos, totalmente saudável, uma coroa realmente que desbanjava a saúde. Então, assim, a gente está torcendo para que ela consiga sair, mas houve todo um cuidado até, inclusive, né, para que ela não se contaminasse com realidade, mas não teve jeito. Então, assim, então a gente não tem que tomar muito cuidado ainda, mas logo no início foi muito mais, né, teve um período que o povo aderiu, e aí a pessoa em casa, né, o tempo todo, marido e mulher, a gente tem muita história de que aumentou realmente a violência doméstica. As pessoas, às vezes, são casadas há anos, mas não se conhecem, né? E nesse período agora de pandemia, eles acabaram se conhecendo melhor. O marido de mulheres que viviam, às vezes, 10, 15, 20 anos e ainda não tiveram a oportunidade de se conhecer perfeitamente, né? E acabaram acontecendo. Foram obrigados a conviver, né? A conviver. Aí isso acabou gerando esse aumento aí que a gente tem ouvido falar, né? Christian Antunes também com a gente, Rejane Dutra, a galera Valmir Pinto, Celso de Itaipuaçu, grande Celso, Cláudio Albuquerque, Jonatas Rodrigues, Wanda Silva. Só depois fala assim, poxa, eu estava lá e você não falou de mim. Mas ó, se você não conseguir, muita gente participando, eu quero agradecer, né, já mais uma vez a todos vocês que estão participando, que realmente é um assunto muito importante. Mas então vamos lá. A senhora também é psicóloga, né? Conforme, na verdade, atua né, na PM, né, em cima da Lei Maria da Penha, mas tu também, a tua formação é como psicóloga e você tem atendimento nessa área. Aumentou a procura no teu consultório? Você tem consultório? Você faz esse trabalho também? Aumentou muito a procura realmente nesse período? Olha, as pessoas estão procurando sim. Estão procurando sim. Tudo isso que aconteceu, né, pega a gente desprevenido, né? Nossa vida acontecendo normalmente, e aí do nada você tem que parar tudo. Então, isso afetou muito as pessoas, assim, emocionalmente, né? Quem já sofria com ansiedade piorou. Então, assim, teve sim uma procura. Eu interrompi o atendimento, agora eu estava retornando com todos os cuidados. Eu tenho um consultório que fica na Rua 1, então, e também atendo de forma online, inclusive até um pouquinho antes de começar aqui eu estava atendendo, e sim, tem aumentado.
E com relação à questão da violência doméstica ter aumentado, foi até que eu acho que eu comentei com você, eu não tenho acesso a esses dados estatísticos para poder falar o quanto que aumentou e tudo mais. Mas a gente tem ideia que sim, que aumentou, inclusive por conta da subnotificação, a gente teve essa dificuldade mesmo em levantar esses dados, mas assim, a gente tem ideia que possa sim ter aumentado. E com relação a essa questão do se conhecer, né, do casal se conhecer, o que acontece? Muitas vezes, quando você tem um relacionamento, você casa e tudo mais, nós estamos em constante mudança, né? Eu sou casada, vai fazer 9 anos, mas eu não sou a mesma pessoa, a mesma Amanda de 9 anos atrás. Então, a gente vai mudando. Então, quando você tem esse impacto aí nossa, essa pessoa eu não conhecia, mas é porque justamente essa pessoa não é mais a mesma, né? Então, por isso que é importante você ter uma relação aberta, uma relação que você possa ter um diálogo, ter uma troca, para que você possa acompanhar essa mudança do outro e o outro acompanhar a sua mudança. Né, e os dois se gostarem, se aceitarem e tudo mais. Mas existe realmente essa questão do se conhecer, daquela questão de caramba, com quem eu tô, né? E aí pode ter havido vários conflitos aí nos casais, nesse tempo de ter que se reconhecer novamente, né? É isso aí. A Sônia está falando aqui, parabéns pela live, né? Muito importante, muito legal mesmo. O que você Obrigada. fala também é transmitido por texto, ou seja, é uma live inclusiva, né? Deficientes auditivos também podem acompanhar. Pô, isso é legal, bacana, né? Legal. É isso aí. Então é importante demais, né? Isso é a inclusão, né? E a gente precisa tá pronto. Aí o Celso está perguntando aqui: você atende idosos? Atendo crianças, Nossa, tá bem, né? adolescentes, Ah, adultos, idosos, não todo tem. mundo precisa, né? Eu costumo dizer que nem todo mundo precisa, mas todo mundo merece. Que é um cuidado que a gente precisa, às vezes, de fazer essa reflexão, se conhecer, entender por que certas coisas acontecem na nossa vida, por que certos padrões vão se repetindo na nossa vida. E, às vezes, a gente pode fazer a escolha de romper algumas coisas que nos atrapalham. Então, a terapia ela é muito importante nesse sentido, né? Legal. A Beth Abelha está falando aqui: nós vivenciamos muitos casos de violência, e aí quase sempre as mulheres elas acham que os companheiros vão melhorar, né? Então, fiquem apostando, acreditando que vai melhorar e tal. Só que eles sempre E voltam, eu ia falar sobre isso. sempre voltam a ser a mesma coisa. E aí, quando chega a denunciar, já sofreram absurdos. Pode comentar sobre esse assunto aí, né? É realmente Então, difícil. existe um ciclo no relacionamento abusivo, né, na violência doméstica, que é a fase da tensão, né, onde há uma tensão, onde as coisas ficam, né, muitas das vezes as mulheres relatam que parece que elas estão assim pisando em ovos, sabe, que a qualquer momento o companheiro pode ter uma explosão. E aí tem a fase da explosão, onde acontecem as brigas, pode acontecer de ter a violência física, né, mas tem agressões verbais. E aí tem a fase da lua de mel, que é onde o companheiro ele se arrepende, ele promete que vai mudar, ele trata a mulher com carinho, e aí dá presentes, e aquela coisa toda. E aí a mulher que está ali naquele ciclo, presa naquele relacionamento, ela não consegue romper e também não consegue sair, ela acaba por acreditar nessas promessas e se vê ali vulnerável, sensível, e aí acredita e acaba voltando para o ciclo que fica ali, né, o tempo inteiro. É por Infelizmente, isso que né? assim, É complicado mesmo, é complicado mesmo. Não tem como. E é difícil mesmo, porque assim, as pessoas sempre tentam, de todas as formas, salvar a família, né? E a mulher é muito mais sensível a isso.
né? Aí tem filhos, às vezes, e tal. Então, a esperança, a expectativa é que ela vai melhorar, que as coisas vão mudar. E a gente também, né, eu, por exemplo, a gente que é evangélico, a gente acredita muito na mudança, na transformação das pessoas, né? A gente busca isso o tempo todo e tal. Então, mas a gente precisa também, Adelso, saber que a gente não transforma o outro. Ele precisa querer ser transformado e deixar essa transformação acontecer. A gente não pode ser responsável pela transformação de outra pessoa. De jeito nenhum, e nem pode querer que o outro mude. Que a gente tem que mudar é a gente mesmo, né? A gente tem que começar a mudar, a gente tem que mudar, né? E não tentar mudar o outro, porque não consegue, não vai conseguir. Né? Exatamente. A Cirlei Maria, lá de São José, a Cirlei acompanhando a gente também aqui, obrigado pela sua participação. Eu já mudei, eu também já mudei, 34 anos de casada e a mudança acontece, principalmente nós mulheres temos a menopausa, né, mudamos muito, nosso humor. E depois que tem filhos. Não entendem, e não entende isso, e aí é muito ruim, né? Depois tem filho, tem várias. A mulher sofre mutação, né? Todo ser humano, não é só a mulher, o homem também. Mas a mulher sofre muito mais, né? E aí, às vezes, o companheiro não consegue enxergar isso, não consegue entender. Né? É verdade, é verdade. A mulher ela tem muito essa questão hormonal, então tem aqueles dias também do mês que fica mais sensível, né? Isso é natural, é fisiológico, então, e altera muito a questão psicológica, mental. E aí o companheiro, né, ele, por bem, entendendo isso, respeitando isso, né, deixando a mulher naquele período, né, ela ficar mais, às vezes mais reclusa, às vezes mais não chega nem irritada. Fica lá distante, deixa ela lá, dela lá. Então, vai aí a dica aí para os... Isso aí, como dizia a Rita Lee, mulher é bicho esquisita, então deixa ela lá. Então. A Rosa Zito está falando aqui, ó, meus pais sempre brigaram e eu nunca achei certo. Né? E hoje eu não admito que homem nenhum faça comigo, né, o que ela viu fazendo, né, com o pai dela, com a mãe, no caso. Né? E sempre que ela vira alguém, ela tenta logo denunciar e para ela realmente não rola. E acho que tem que ser por aí mesmo. A gente tem que não se meter na vida dos outros, mas tem coisas que a gente tem que ficar de olho, até por um aconselhamento mesmo, né? Tentar buscar uma intimidade para tentar aconselhar. Porque assim, a gente, né, como evangélico, como cristãos, e como qualquer cidadão, né, a gente busca na nossa igreja, por exemplo, que você também é da unção do crescimento igual a mim, a gente busca esse acompanhamento com as pessoas, que é ali o discipulado, né, que a gente faz para tentar entender, para tentar ajudar. Agora, aquilo que você falou, se a pessoa não tiver afim, não quiser realmente mudar, não quiser melhorar, ninguém vai conseguir fazer se a pessoa não quiser. Né? O que acontece? Assim, o que ela falou, na verdade, não tem uma regra, porque eu falei que às vezes a mulher ela assiste essa violência, ela presencia essa violência na casa dela, né, quando ela é criança, mas isso não é uma regra, que ela vai assistir e aí ela vai crescer e vai passar pelas mesmas coisas. Pode acontecer igual aconteceu com ela, né? Ela assistiu, mas aí ela, peraí, isso aqui, não, eu não vou aceitar isso para minha vida. Então, assim, não existe uma regra, mas pode acontecer da pessoa que assistir, de passar por essa experiência, dessa violência dentro de casa, né? Reproduzir da mesma forma quando casal, enfim. Mas não é uma regra. É verdade. A Shirley reclamou aqui, que ela falou que eu falei que são mulheres. Aí quem falou isso foi Rita Lee, não foi eu. Nós não somos esquisitos, riu aqui. Quem falou foi Rita Lee, que disse mulher é bicho esquisito, todo mês sangra, né? Ela que fala isso, não fui eu que falei. A Miriam Madeira também está aqui falando: o respeito acaba, e a maioria dos casos, na maioria dos casos, ele tem outra, né? E que quer colocar, né, no seu lugar. Né? Muitos homens realmente acaba, infelizmente, é uma realidade, né? Acaba partindo para o adultério, para a infidelidade, e aí acaba maltratando a esposa em casa como uma forma de se livrar, não sei, né? E aí começa a criar ainda mais essa dificuldade em casa, essa violência,
Uhum. até chegar na separação, realmente é tudo muito complicado, né? Que também não é uma regra, né? Que a violência ela pode acontecer mesmo quando o homem não comete adultério. Ele pode Sim, não trair essa mulher, sim. mas cometer a violência. Não, não existe regra, né? E essa violência que a gente está falando aqui, que acontece sendo muito, ela é sutil, as pessoas não percebem muitas das vezes, né? Exatamente. Eu até separei aqui algumas dicas, né? Alguns sinais, Que já né? já E eu você vou. vai dar, mas para o final, para ninguém ir embora. Olha, gente, fique aí, que a doutora Amanda tem dicas importantes para você identificar aí, né, o abuso, o que, que é uma violência, como é que se as coisas estão começando a descambar por um caminho meio torto. Então, ela tem dicas importantes para passar para vocês. Fique aí, não saia daí, não. É isso aí. A Ângel está dizendo aqui: ninguém é obrigado a viver com ninguém. Se não houver respeito, a respeito, é melhor realmente cada um viver a sua vida. Realmente é isso, mas as pessoas sempre acreditam, né, na melhora do outro, né? A gente sempre tenta, né, ver que, poxa, a gente busca em Deus, busca nas orações, busca sempre, né, na conversa, no diálogo, uma melhora, né? A esperança realmente é uma coisa que move a gente, e a gente não pode perder essa esperança, né? As coisas têm que ser feitas com muita sabedoria, né, dona Amanda? Sim. É E preciso sabedoria para lidar com tudo isso. olha, inclusive, teve um caso que a gente atendeu e nós tivemos que prender o agressor, ele descumpriu medida protetiva, a mulher já tinha medida protetiva, e assim, ele ficou alguns meses preso. E a gente sempre entra em contato com essas mulheres que a gente acompanha, né? A gente passa a acompanhar ali de perto. Então, eu fiz esse contato com ela para saber como é que estavam as coisas. E aí ela me falou que ele foi solto e eles estavam se reaproximando. E eu falei assim, nossa, mas e ela? Não, olha só, ele lá na prisão ele passou por várias coisas. Eu acho que ele aprendeu a lição, porque ele passou muita dificuldade, agora ele está realmente mudado, está diferente. Eu também agora estou tomando outra postura com ele, não estou sendo mais permissiva. Então, inclusive, a gente está indo à igreja, estamos, né, nos aproximando de Deus, então acredito que dessa vez as coisas vão se acertar. E aí eu falei, olha, ótimo, espero que realmente vocês, né, fiquem bem, que essa prisão ela tenha feito o efeito, né, que ela deve ter, que é de correção, que ele tenha realmente aprendido que ele não pode agredir, que ele não pode xingar, que ele não pode cometer nenhum tipo de violência. E se você, e porque a mulher ela também ela tem essa liberdade e a gente deve respeitar isso, né? Ela É. tem autonomia. Diversas vezes já aconteceu também de mulheres, olha, eu não quero mais que vocês me acompanhem porque eu resolvi voltar, resolvi perdoar, e tudo bem, a gente não pode ter o julgamento, a gente deve Claro. acolher quando necessário, né? A gente está ali para prestar o apoio, né? Isso eu estou falando lá no meu trabalho na Patrulha Maria da Penha. Então, a gente está ali para ajudar quando necessário, para apoiar, para acolher, mas para não para julgar. Então, cada uma sabe da sua vida, aonde dói, da sua situação, a gente se preocupa, obviamente, né, porque tem muitos casos que é um risco até para a vida dessa mulher, e às vezes ela não percebe isso, ela não enxerga, ou às vezes não quer enxergar. Então, a gente faz a gente tenta orientar para que ela perceba o risco que ela está correndo, mas a gente respeita a autonomia de escolha, sabe? Positivo. Recentemente eu ajudei um casal, né, nesse sentido aí. Ele tinha realmente cometido algumas, né, excessos em casa e tal, e a mulher resolveu tocar a vida e aí acabei ajudando esse casal e graças a Deus eles estão muito bem. Ela, né, depois de muita conversa e tal, e eu cheguei para ele e falei, meu irmão, você que tem que provar que você mudou. Não adianta eu falar para ela que você melhorou se você não mudar. As suas atitudes é que vão provar se você realmente mudou ou não. Então, posso conversar com ela, mas é você que tem que decidir fazer. Né? Você tem que provar. Não adianta falar mais. Falar, você já falou várias vezes
E não mudou, não melhorou. Palavra o vento leva, né? Então, você agora tem que provar que você realmente mudou, que você melhorou, e aí com certeza você vai conseguir. E graças a Deus eles conseguiram se acertar, estão indo muito bem, né? E assim, às vezes a gente, né, acaba, né, funcionando aí também com como esse psicólogo Claro, aí, porque com todos nós temos essa certeza. missão, né, de estar aí colaborando, tentando ajudar. Às vezes eles só precisam de uma ajuda, de uma orientação Isso, e de informação. Olha, às vezes a pessoa não sabe que aquilo que ela está fazendo é um crime. Porque também cresceu em um lar em que assistiu aquilo e torna isso normal. Então, eu via meu pai fazer com a minha mãe, então para mim é normal, vou fazer com a minha esposa. E não é. Então, às vezes, né, essa pessoa precisa de uma orientação, precisa de informações e uma ajuda de um psicólogo, da igreja, que seja, mas né, consegue reverter essa situação de violência, né? as pessoas realmente, às vezes, é criada num ambiente que ela não tem noção mesmo disso, aí se perde. Eu sou uma pessoa que eu gosto de abraçar, beijar todo mundo, agora não está podendo por causa da pandemia, né? Então eu abraço mulher, beijo, mulher, homem, para mim tudo faz, eu beijo, entendeu? E assim, e às vezes enquanto a gente encontra, por exemplo, um homem, né, quando você vai dar um beijo num homem, ele se recusa. Eu tenho várias histórias, né, de pessoas que, no primeiro momento, tomaram aquele susto e tal, e aí se recusavam e tal. Depois, com o passar do tempo, eles foram acostumando, e depois eles que vinham me procurar. Porque o pai criou, naquele ambiente, nunca deu um beijo no filho. Então, eu sempre dizia, Ainda diz que é errado. um homem Ainda não pode fala que é beijar. errado, homem não pode beijar homem. Aí criaram aquele ambiente. Aí quando você faz isso, amizade, o respeito, né? Não é isso que vai fazer você ser mais homem, menos homem, muito pelo contrário. Inclusive, Com o certeza. beijo, né? O ósculo santo é bíblico, né? Jesus mandou a gente amar o próximo como nós mesmos. Então, as pessoas. Eu tenho vários amigos assim, que no início logo foi a maior. Depois eles foram acostumando e daí para frente não era nem eu mais, eles que vinham direto, né, me procurar, né, para me abraçar, para me Que beijar. legal. O nosso amigo Marinho está dizendo aqui, poxa, a esposa dele, a Cris, se formou em psicanálise. Pois é, Marinho, eu sabia disso, mas até nem Parabéns. me lembrei. Parabéns para ela. Poderia ter incluído ela aqui no nosso bate-papo, né? Porque aqui cabe botar 3 pessoas, seria bacana também. Mas está muito gostoso aqui esse nosso bate-papo com a doutora Amanda aqui, né? A gente já está caminhando aí para o final, para poder também não tomar Assim, muito tempo de todo mundo, mas está muito bacana mesmo. E a gente fica feliz em ver que a participação está muito grande, pessoal aqui, ó. Mais um pastor chegando aqui, ó, pastor Sérgio Luiz de Souza. Pastor Ara está tudo aqui vendo, te acompanhando aqui, doutora Amanda, vê o que você vai poxa, falar que aqui, ó. legal. Aí está botando aqui, existe a Obrigada. questão da dependência financeira, que força Sim. muitas mulheres a se submeterem à violência, por medo de não conseguirem seguir a vida com os seus filhos. Isso é uma grande verdade também, né, doutora Amanda? É uma grande verdade, mas não existe classe social para violência doméstica. Não Não existe. existe, né? Isso não é uma outra coisa que também não é regra, essa questão da dependência financeira. Ela existe, tem casos em que a mulher depende financeiramente e por isso não consegue se separar, denunciar, porém isso também não é regra. Nós já atendemos casos de mulheres super bem-sucedidas e que viviam violência doméstica. Mas, nesses casos, existe uma rede, né, de assistência a essas mulheres, tem Maricá tem, Niterói tem, então existe, assim, uma ajuda naquele sentido de repente, não sei, conseguir uma cesta básica, como teve agora pela Patrulha Maria da Penha, que fez uma doação de cestas, né, para várias assistidas. Então, assim, a gente Legal. tenta sempre encontrar alguma forma ali de dar uma assistência, né? Quando a gente vê que realmente aquela mulher ela está numa situação de necessidade. Então, o importante é que ela saiba que ela pode pedir ajuda, que ela tem com quem contar, que a gente vai tentar, da melhor forma possível, ajudar essa mulher enfim, não passar mais por violência doméstica. Então, aqui ela participando mesmo, Tina Gomes, minha família, os homens
quando se cumprimenta, se beijam. Isso aí, pô. Beth Silva, na minha também, é normal beijar filhos, netos, e aí tem que ser por aí mesmo, né? Outro fala que realmente, é verdade, ele é beijoqueiro mesmo, mas quem me conhece sabe. Ah, gente, é tão bom você, né, tratar as pessoas com respeito, com carinho, com amor, mas já assim que Deus nos ensinou, né? Ele quer isso, o nosso... É verdade. Jesus, ele morreu na cruz por nós, ele deu a vida dele por nós. Quer exemplo maior de amor, né, do que isso? Foi seu sangue todo vertido naquela cruz, né? Podia ter fugido, saído daquilo, em nenhum momento ele se recusou. Então, poxa, a gente é tão pouco que a gente faz, né? A gente tratar bem o irmão, né? Com carinho, com amor. Isso é nada, é 0,00 alguma coisa, mediante tudo aquilo que Cristo passou por nós, não é isso? Valmir Pinho também aqui, parabéns, meu amigo Adelas, pela live, a galera, Cláudia Albuquerque, galera participando em massa aqui. Muito obrigado a todos vocês aí pela Rafael Silva, a galera chegando junto aí com a gente. Então é isso, doutora. Muito esclarecedor, muito bacana aí, né, a nossa live. Com certeza, eu sei que vai ajudar muita gente. É um assunto que precisa realmente ser abordado, não adianta fugir disso, desse assunto. Verdade. Né? E a gente teve essa coragem, né? Algumas pessoas falaram, poxa, mas você vai... É um assunto... Não, mas a gente tem que entrar, não tem como, né? A gente tem que entrar nesse assunto. Assim como a gente quer, né, da próxima... Eu vou tentar aqui achar uma médica, né? A gente teve a doutora Simone conversando com a gente, mas a gente falou mais da questão da saúde, né, como um todo, no município, mas eu quero entrar também na questão da saúde da mulher, né, que a gente tem visto também que tem crescido muito problema de câncer, câncer de útero, câncer de mama, tem crescido muito, a gente precisa também abordar bastante esse tema, embora já é uma coisa que já é muito falada, mas a gente precisa, né, cada dia mais fortalecer isso, porque as coisas têm aumentado muito, né? E agora, então, eu gostaria que a senhora desse aí, o pessoal está aguardando aí, ansioso aí, né, as dicas, né, que as mulheres podem identificar aí quando que a coisa já está fugindo um pouquinho, né, de uma relação normal para uma relação de abuso, né? Quais são esses mínimos detalhes aí, né, que estão aí nas entrelinhas, porque a gente também sabe que tem ações também espirituais, tem todo um procedimento também que a gente não pode, né, esconder. Lucimar Almeida entrou agora, a Aline também, Barros, galera participando aí. Diga aí, doutora, conta para nós aí, para a gente poder aprender. E, claro, eu também, como homem, eu me policiar, né? Porque a gente também tem que saber isso, né? Tem bastante homens aqui na live, né? E é importante que eles participem mesmo, porque às vezes a gente pensa que tá agindo normal, né? Como eu disse, isso aqui está tudo... O importante Esse toque serve isso. Pode falar. Pode falar. Então, não, o importante é essa disponibilidade, né? Sem preconceito, sem aquela coisa antigamente. Isso mudou, o mundo mudou, a gente precisa acompanhar, entendeu? Às vezes é uma pequena atitude. Outro dia, uma colega de profissão, uma psicóloga, postou um relato lá no Instagram de músicas que incentivam a violência contra a mulher. Absurdo. E são músicas recentes, músicas sertanejas aí, eu não gosto muito, não acompanho muito, mas músicas bem recentes, dizendo que a mulher tem que ficar com cara assim, que ela é obrigada, uma coisa assim, nesse sentido. Então, tá muito assim, inserido mesmo na nossa cultura, na nossa sociedade. E eu queria te parabenizar por trazer esse tema, muito importante, sabe? Precisa ser falado sim, ser esclarecido. Às vezes as pessoas ficam com receio mesmo, poxa, é um tabu, não pode ser tabu. A gente precisa falar, a gente precisa trazer informação. Conte sempre comigo, se precisar, a gente faz de novo, não tem problema, posso estar falando mais vezes, mas trazendo mais informação. Então, assim, parabéns por ter essa coragem de trazer esse assunto, mesmo com essa tensão aí de estar falando um assunto que é delicado, mas que é muito importante, não só para as mulheres, mas para os homens também, começarem a rever as suas atitudes, né, e perceber que, às vezes, pode ter uma coisa ou outra que está fazendo ali que não é legal, e aí ter a chance de estar modificando isso. Porque, como você falou, uma coisa muito normal, né?
essa questão mesmo do contato físico entre os homens. Poxa, por quê? Né? Foi uma coisa que criaram, que, poxa, não pode um homem dar um beijo em outro homem? Tipo, né? Então, assim, tem muita coisa que as pessoas criaram no passado e a gente vai reproduzindo e que não é legal, que faz mal, que traz sofrimento. E aí eu vou dar É, umas dicas, então, isso. pode falar. Não, vai, pode falar, vamos aguardando. Então, eu separei aqui algumas coisas. Quando a pessoa faz pouco caso das suas conquistas, quando ela ridiculariza as suas opiniões e gostos, quando afirma que apenas ele pode te amar e te aceitar do jeito que você é, que é uma mentira, você pode ser amada não, né, por outras pessoas, por familiares, por amigos. Quando ele pede que você se afaste de amigos ou familiares, né? E isso às vezes é um pouco sutil também, às vezes a pessoa não vai pedir diretamente, mas vai ter atitudes que faça você pensar que é melhor estar ao lado dessa pessoa do que ao lado de amigos e familiares. Faz você se sentir culpada pelas reações agressivas dele. Isso também é muito comum. A mulher, às vezes, ela duvida da sua própria sanidade mental, né? O agressor faz com que a mulher pense que ela está ficando Entendi. maluca, sabe? Então, isso é muito sério. Ele grita ou desconta a raiva em objetos. Então, às vezes, não vai agredir a mulher fisicamente, mas vai quebrar alguma coisa em casa. Alega que teve uma atitude desequilibrada porque estava estressado ou porque estava bêbado, que também tem alguns que Bota a culpa na não, não, bebida. não cometem nenhum tipo de violência, mas aí bebe, chega em casa e bate na mulher, mas não briga com ninguém na rua, briga com a mulher em casa. Aí fala que o problema é a bebida. Manifesta ciúmes com muita frequência ou por bobagens. Ciúmes muito comum também, essa questão do ciúme, né, da possessividade, que vê que a mulher faz com que a mulher seja uma posse, né, na cabeça dele, ela é uma posse dele. Vigia os hábitos, conversas, redes sociais, pega o WhatsApp para ficar lendo conversas, né, isso aí é uma atitude abusiva. Controla a sua vida financeira, proíbe que use alguma roupa ou que ande com determinada companhia, com alguma amiga, né? Fala mal da amiga, que a amiga é isso e aquilo. Vive pedindo desculpas, dizendo que vai mudar, mas não altera o padrão de comportamento, que foi o que a gente falou aqui. As palavras o vento leva, né? A pessoa fala que vai mudar, mas ela não mostra que mudou. E aí, né, fica difícil acreditar. Faz você acreditar que é responsável por ele, que é a salvadora, né? Então, às vezes, essa mulher, ela fica com pena de deixar esse homem, né? Ela acha que sem ela, ele não vai sobreviver, ele não vai conseguir, né, fazer Ah, nada. mas isso aí Então, eu ela falo é a pra mim. salvadora Ela é minha dele. salvadora. Se a minha mulher deixar, me deixar, eu não vivo, não. Isso aí eu, essa daí eu não. Essa daí Mas eu aí não. você não é abusivo com ela, né? Você não faz as outras coisas, aí tudo bem. Essa daí eu não abro mão, não. Sem ela, se ela for embora, eu tô morto. Então, diz que a mulher está louca, como eu falei, quando coloca em xeque ou contraria, fazendo que a mulher questione a sua própria sanidade ou a capacidade de analisar as situações. Então, geralmente essa mulher ela já tem um problema com a autoestima dela, então ela já tem essa questão de não ser muito, assim, de ter uma dependência emocional desse parceiro. Então, ela não confia muito nos julgamentos dela, ela já tem um problema com a autoestima. E por isso que a terapia é tão importante, que vai dar esse suporte para ela poder se fortalecer, para que ela, não digo nem se separar, mas para que ela não aceite mais, para que ela tenha uma outra postura, um outro posicionamento nessa relação, em que ela se coloque e diga, realmente, dê um basta ali, que ela consiga se colocar com respeito, né? Em que ela seja respeitada. Às vezes, ela mesma, ela não acredita que ela mereça um tratamento melhor que aquele que ela está tendo ali. E isso é uma questão mais psicológica que precisa ser trabalhada em terapia, em questão da autoestima dessa mulher. Quer dizer, tem homem que acaba mesmo com a mulher, né? Destruidor.
Sim, O sim. pastor Sérgio está perguntando aqui se a senhora sabe dizer se existe alguma casa de passagem para mulheres que são vítimas de violência doméstica e que não pode mais voltar para casa. Existe. Quando a mulher ela faz o registro de ocorrência, é perguntado a ela se ela deseja ir para o abrigo. Só que esses abrigos a gente não tem ideia de onde seja, né, por questões de segurança, então a gente não sabe os endereços, eles trocam, né, ficam trocando de endereço para a segurança dessas mulheres, mas existe sim. Então, se essa mulher ela não tem onde ficar, não tem para onde ir, no momento em que ela registra a ocorrência, se ela manifestar o desejo de ser abrigada, ela vai para um abrigo com total segurança, né, e sigilo total da localidade, né, dos endereços desses abrigos. E aí, em Maricá mesmo existe, né? A gente tem em Maricá, né, a Casa da Mulher que dá esse apoio aí. O ideal realmente Sim, é que as pessoas consigam, né, se resolver, né, que os maridos respeitem as suas esposas, mas se precisar, realmente tem que recorrer, não pode ficar sofrendo, apanhando em casa ou qualquer tipo de é violência, verdade. porque elas vão aumentando até chegar no extremo aí, como a gente vê aí, do homem matando a mulher e coisas realmente nesse nível, então não deve deixar esperar chegar a esse ponto. Né? Está Com conosco também certeza. aqui a Tom Simões, chegou aqui, ele está falando aqui, reafirmando que Maricá tem a Casa da Mulher, o Fábio Jorge aí parabenizando também mais uma vez pela live, que muito esclarecedora, Simone Andrade, grande moinha, mais uma profissional da saúde aí com a gente, participando, a Aline Barros dizendo o seguinte, com ela ele tá ferrado, porque ela não tem, ao contrário lá, ela que, na verdade, ela é que maltrata, mas tem Maria tem lei para o homem também, né? Não é só a mulher, não, tem o o Mário da Penha também tem, né? Não, Maria da Tem não. Penha é só para a mulher. Para o homem, Então, né, o tá Mário, sofrendo violência, vai na delegacia, registra a o Mário ocorrência, da mas Penha, não tem lei João da Penha, isso não João, existe. tá certo. Então, gente, acho que, pô, muito legal, né? Muito bacana, né? O pessoal aí participando legal com a gente. Norminha Alves, Lucimar Almeida, né? Galera aqui participando, Júnior Coringa. Muito obrigado a todos vocês aí pela participação. Acho que foi realmente muito proveitosa essa live nessa noite, né? Quero agradecer muito a doutora Amanda. E, assim, acho que hoje você me parabenizou aí pelo tema, mas eu tenho, acho que na verdade, o meu grande mérito nessa noite foi escolher a pessoa certa, né? Porque, além de psicóloga, também, né, policial, trabalha na patrulha da Maria da Penha, tem profundo conhecimento dos dois lados, né? Do lado psicológico, do lado coisa, e do lado do jurídico também, porque é onde certamente a gente não entrou muito nesse tema, mas certamente tem as suas demandas lá, que não deve ser pouca, né? Mas então, assim, acho que eu acertei aí na convidada, e eu quero agradecer muito, muito mesmo a você pela sua participação aqui conosco, dizer que foi uma noite muito agradável, um bate-papo muito interessante, que dá vontade de ficar aqui a noite toda, né? Mas a gente precisa fechar. Eu gosto de fazer a minha live com determinado tempo para poder também ela não ficar chata e poder contar com nossos internautas na próxima. Né? Então, muito obrigado mesmo pela sua Eu que participação aqui. agradeço, Adelson, agradeço o convite. Como eu te falei, para mim é uma honra. Então, assim, sempre que precisar, você pode me chamar. Eu vou estar sempre aí aberta a ajudar as pessoas, seja com um pouquinho de informação, seja, né, com o meu atendimento. E obrigada mesmo. Para mim foi muito legal também participar aqui da live com você. Obrigado a você. A vocês, internautas que estão nos acompanhando, nosso muito obrigado mais uma vez. Segunda-feira nós vamos levantar um tema aqui, nós vamos falar desse tema da mulher, mas isso vai ficar para outra oportunidade, que ainda tem que convidar uma pessoa especialista no assunto para a gente fazer uma live maneira. Mas na próxima segunda-feira eu vou trazer para vocês aqui uma pessoa no ramo de autossustentabilidade. Nós estamos trabalhando, o nosso projeto vai ser trabalhar em cima do Brasil autossustentável. Nós precisamos também pensar no país como um todo, na ecologia, no ecossistema, e a nossa plataforma para 2021 vai ser trabalhar nessa independência, né, na
na produção de energia elétrica, autossuficiência na questão da energia elétrica. Então, já falar sobre a energia solar. Então, vai ser um tema muito legal, muito importante, e eu quero vocês aqui conosco na próxima segunda-feira, para a gente abordar esse tema da sustentabilidade. Sustentabilidade, ela gera empregos também, emprego e renda. Então, isso vai ser a nossa grande pauta para 2021, né, e vamos estar falando sobre isso aqui. Eu gostaria muito da sua presença aqui na próxima segunda-feira. Tá? Então, muito obrigado mais uma vez. Doutora Amanda já está convidada desde já. Obrigada. E o próximo tema que a gente vai abordar da saúde da mulher, eu vou te trazer também para você estar brilhantando ainda mais a nossa palestra. Ah, com certeza eu vou participar com muita honra. Obrigada. Ok? Muito obrigado mais uma vez a vocês que estão em casa aí. Se eu não falei o nome de todo mundo, me perdoem, porque tem muita gente aqui participando, mas eu prometo que da próxima eu vou ficar mais vigilante. Ok? Obrigado a todos. A Alessandra Bragança chegou agora, né? Mas muito obrigado aí pela tua participação também, todos vocês aí. Tenham uma ótima noite. Reinaldo Silva, cada hora tá chegando mais gente aqui, ó, né? Depois você reveja toda a live aí, porque vai ficar gravada aí na nossa página. Aproveita, compartilha, manda para os seus amigos, né? E curta também a nossa página, que vai ser muito bom. Obrigado a todos, tenham uma ótima noite. Boa noite, doutora Simone, mais uma vez. Boa Doutora Amanda. noite. Tchau. Dá um beijão no maridão aí. Agradece a ele aí também, que foi o canal que abençoou a gente. Está assistindo aí. Ah, legal. E aí, abração aí, queridão. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau.